Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tá Steel rolando, galera, o torneio que é tradicionalíssimo, o torneio Yangtze, né? A gente tem lá os livros históricos, desde lá, sei lá, da década de 80 a gente tem esse torneio super tradicional, melhores jogadores do mundo, e a gente tem aqui algumas partidas que eu trouxe, Hans Niemann contra o Fedosiev, e foi um desastre, vocês vão ver. O Hans Niemann terminou essa partida com quase todo o tempo que ele tinha. A gente tem aqui Vincent Keimer contra Anish Giri. E esses dois super indianos, o Arjun Oerigaiser contra Ramesh Babu Pragnananda, tá bom? Vamos dar uma passada pelos três e falar também quem é que tá jogando e a classificação aqui do torneio e também o rating da galera, como é que tá essa movimentação de rating. Na partida do Hans Niemann, galera, a gente teve aqui um drama, porque o jogador vai para Petrov, aqui o Fedosiev, eles entram numa variante aqui bem conhecido aqui pelo Hans Niemann. O Hans Niemann, ele é um bom conhecedor de Petrov, não é a primeira vez que ele enfrenta bem as Petrovs aí da vida, né? E aqui, então, a partida tá quase acabando. Como assim? Cara, olha o que acontece aqui. O Hans Niemann joga esse C5, legal, restringe um pouquinho o bispo, e existe agora esse ataque aqui, né? O em B7. Agora, tem um porém. O Hans Niemann não pode tomar aqui esse peão, porque tá levando um bispo por H2 aqui com cheque, ganhando a dama na sequência. Então o Hans Niemann segue desenvolvendo peças, segue o desarrollo de las pedras. E o Fedosiev também segue trazendo mais uma proteção para o cachorro. E aqui temos bispo em E3, seguindo com o desenvolvimento, conectando as torres. O jogo já está quase acabando. Bispo G6, deixa o bispo bem protegido, né? Você não quer deixar a dama aqui sobrecarregada. E aqui o Hans Niemann joga com G3, beleza. Coloca granito aqui nas casas escuras. É um lance difícil de encontrar G3 aqui, né? A gente acho que pensaria em alguma outra coisa que movimentar essa torre que não jogou. Não sei, G3 é um lance difícil de encontrar. Bem jogado aqui pelo Hans Niemann, é um lance que restringe bem aqui as peças das pretas. E nesse momento, o Fedosiev caiu nessa armadilha, porque esse lance parece uma pendurada. Porque o normal é a gente jogar aqui também, ó, defender o bispo, né? Você não quer deixar a peça solta. G3 é um lance genial, porque ele parece que foi uma pendurada. Porque agora o Fedosiev felizão. Esse lance aqui, galera, esse lance G3 vale comentar. O problema todo do peão de B7, uma hora o cara esquece isso, né? O problema todo, o Hans Niemann não estava tomando aqui em B7 porque tem bispo por H2 e ele perde a dama. Mas G3 é um lance que é genial, porque ameaça tomar o peão e ao mesmo tempo parece que pendurou, porque agora o Fedosiev segue com o cavalo por C5. E esse lance aqui parece muito forte, porque ele captura um peão, mas abre um ataque descoberto aqui, tanto na dama quanto no bispo. Então aqui o Hans Niemann toma e o Fedosiev captura aqui a peça. E o Fedosiev tem um peão a mais momentaneamente, porque agora já não tem mais sacrifício. E agora a dama por B7 foi jogado. E nesse momento o Fedosiev tem aqui a torre atacada. E ele abandona aqui a partida, galera. Abandonou porque não dá mais. Olhem que o Hans Niemann gastou 10 minutos aqui, um pouquinho mais. E o Fedosiev gastou um tempinho aqui. Cara, lance 16, acabou o jogo. Ponto todo. O que que tá acontecendo? O bispo, que era a grande arma lá, já não tem mais. E agora, pelo contrário, tá cravado. O bispo não pode sair daí porque vai cair a dama. Fala, Rafa, mas tá defendido pelo cavalo. Mas o cavalo você vai ter que tirar daí agora, né? Vai ter que jogar, por exemplo, um cavalo A6 para defender aqui a torre. O bispo tá defendendo aqui o cavalo. Problema, por que não continuou a partida então? O problema é cavalo E5, e esse lance ataca o bispo, esse lance ataca a dama, e o bispo não pode tomar o cavalo se não cai a dama, e a torre não pode tomar o cavalo se não cai a torre, e por essa razão o Fedosiev abandonou aí a partida. É uma partida rápida aqui do Hans Niemann, com uma boa precisão, 97.6, 90.2 de precisão, fez aí o Fedosiev. Vamos dar uma olhada nas demais partidas, que foram bem legais também. A gente teve aqui essa do Keimer contra o Anish Giri, e aqui no lance 4 acontece uma coisa inesperada. O Giri, ele oferece um empate pro Vincent, que é brincadeira. Aqui, enfim, eles vão jogando aqui um gambito da dama, né? E aqui com o cavalo C3, até aqui lance de desenvolvimento, trocaram as damas. Essa posição é super conhecida. Super, super, super. Eu mesmo, que não sou profissional, grande mestre, já devo ter jogado essa posição algumas vezes. Eles jogaram isso daqui com muita velocidade. Posição muito típica
de gambito da dama, né? Aqui a gente vai, bispo volta, as torres se encaram e segue o desenvolvimento, já pensa em trazer o rei para o final, troca mais. Isso aqui é muito, muito, muito jogado. Não é para quem quer empatar. Aqui já começa a ter um pouco de ação, né? Esse cavalo no meio aqui de todo mundo. O que esse cara tá fazendo? Tá abrindo o ataque descoberto, né? Então aqui a gente tem um pouco de dinamismo. E o Keimer segue com a torre na sétima e o Guiri joga o lance torre B8. Talvez tem uma linha aqui que não é muito normal de você jogar, que seria bispo C6. Por que não é bom? Porque esse lance parece horroroso. Porque ele parece que pendurou aqui, ó. Bispo por A6 e você tá cravado de todos, né? Vai recuperar material com certeza, mas aqui teria esse intermediário. Opa, aí fica bonito, né? Porque essa torre já não tem mais para onde ir. Teria que tomar aqui o peão e você fala, puxa, mas valeu a pena entregar, né, uma peça e 2 peões por uma torre? O problema é que tá caindo aqui, ó. Esse é o ponto todo, né? Agora, claro, não é uma decisão fácil, porque as brancas vão ter esses peões passados que são bem perigosos, né? Por mais que esteja caindo aqui, esse peão vai disparando com muita velocidade. Então não é uma decisão simples e o Guiri acaba jogando luz torre B8 e a partida já tá acabando aqui também. Já tá acabando essa daqui. Poxa, Vincent Keimer aproveita agora, joga com o lance cavalo em A5, beleza, coloca pressão aqui em B7, será que dá pra defender? O Guiri fala o seguinte, eu não vou defender, eu passo esse peão pra cá. E eu acho que ele calculou, bispo toma, e aí torre toma, e vamos trocar, tá caindo lá, e tudo mais. Fez todos os cálculos, ele só esqueceu de uma coisa, desse lance aqui, ó. E por isso nessa posição, caraca, gente, que zebra, hein? A Nishigiri abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais. Lance 23. Altíssima precisão aqui. 98.3 também. Teve 90.1. O Guiri. Cara, a posição estava equilibrada até agora há pouco. Mas isso aqui não dá, né? Torre C4 você não tem como defender as duas peças. 2 vitórias. É engraçado que nesse torneio, nessa primeira rodada, só teve 3 vitórias. Vou mostrar a terceira agora. E essas duas foram com pendurada, né? Pendurada dos caras de mais de 2.700 de rate, de super grande mestre. Pra gente ver, né? Como é que a bruxa tá solta aqui nesse torneio. E agora temos Arjun, o Erigaiser, que abre aqui com o peão dama. Vai pro também um gambito da dama, aceito pelo Pragranando. Eles aqui com E4. Essa linha aqui é ardida. É ardida. Porque você quer jogar mais posicionalzinho aqui, joga um E3, joga um cavalo F3, né? Agora, o cara que joga ou E4 direto ou cavalo C3 é porreta. O cara é porreta, né? Gosta de pimenta malagueta, gosta de ir pra praia. É porreta, é porreta. Agora é o seguinte, ó. E5 foi jogado aqui pelo Pragrananda. E cavalinho F3, Arjun Oergeiser segue protegendo. O peão central atacando também, desenvolvendo peças. Peão toma. E bispo por C4 recupera um dos peões, ainda precisa recuperar o outro. E o Pragrananda segue com cavalo C6, segura a rapadura. Erigaize gambitou aqui, será que tá valendo a pena? O Erigaize segue com dama B3 aqui, coloca pressão em F7, isso parece bom. Mas agora bispo B4 com cheque, o único lance da posição. Cavalo de bem D2 e agora dama passa para casa de F6, defendendo aqui em F7. E Roque foi jogado pelo Erigaize. Também existe uma linha muito interessante com E5, mas Roque foi o lance jogado. Cavalo de G em E7, E5 chegou de qualquer maneira. E aqui dama G6. Ô Rafa, não era só tomar aqui? Cuidado com o só tomar aqui. Cuidado com a manobra de só tomar aqui, porque muitas vezes ela não funciona, né? Nesse caso aqui, a manobra de sotomac é muito ruim. Ah, é só tomar aqui. Não é, tá perdendo a defesa. Ah, então vou tomar aqui primeiro, né? Vou usar esse sotomac e pendurar a dama, né? Também não funciona. Então não adianta. Aqui a melhor coisa é tirar a dama. Dama G6 foi jogado pelo Pragrananda. E aqui o Erigaize, galera. O lance bispo D3 é o lance jogado já nessa posição. Essa posição já não é uma posição muito comum. Foi jogada aqui, sei lá, umas 10 vezes pelos grandes mestres. Mas o Erigaize vai para uma novidade teórica aqui no lance 10. Nunca ninguém jogou esse lance. Cavalo em H4. Não é interessante esse lance? Porque a dama já não tem mais tanta casa. Vamos falar bem a verdade. Aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Aqui meio que vai tomar um ataque descoberto. A dama tá meio esquisita, né? Aqui nada disso daqui pode. E por isso o dama em H5 foi jogado. E aqui
O Erigaise segue com o cavalo de D em F3, deixando aqui os cavalos, indo para cima da dama. Cara, a dama já não tem mais tantas casas assim. Aqui o lance jogado foi bispo em A5, que é um lance interessante jogado aqui pelo Praggnanandhaa, porque dá liberdade, né? O cavalo não fica mais amarrado aqui na defesa do bispo, dá liberdade para o cavalo, de repente tomar. A dama tá defendendo aqui em F7, a posição ela é complicada já, né? E nesse momento o Erigaise que tá com um super preparo aqui, não gastou quase nada de tempo até agora, o Praggnanandhaa já gastou quase 1 hora. E o Erigaise segue com o super lance aqui H3. Aqui ele gastou um tempinho para pensar, para jogar. Pensou por uns 13 minutos e agora a dama tem problemas. Se conseguir jogar um G4 aqui, será que dá para ganhar? Não é assim também, né? Porque a dama aqui tá escapando. Por exemplo, qualquer lance aqui H6, G4, tá vindo um bispo por G4 aqui, né? Cuidado com esse contragolpe aqui perigoso, né? Cuidado que pelo preço de 2 peões por uma peça, mais um forte ataque ao rei. É nisso que tá apostando aqui o Praggnanandhaa, ele tá só esperando para fazer isso e por isso ele vai para uma provocação aqui o Praggnanandhaa. Segue com o lance D3, que é um bom lance. Não se preocupem com essa interrogação aí da engine, é um bom lance. Aqui o Arjun Erigaise segue com dama por e agora cavalo por E5. Bela sequência aqui do Praggnanandhaa. Ele desmantelou um ataque em F7, vai para esse ataque duplo, meio que força as trocas e agora cavalo toma e dama toma. Boa sequência do Praggnanandhaa. Ficou com um peão a mais aqui. Problema. Erigaise tem a vez de jogar e segue com o lance cavalo em F3 e a posição não parece tão perigosa assim. Parece que as pretas estão a um passo de rocar, mas o problema é que começa a não dar tempo. Agora dama D6 foi jogado pelo Praggnanandhaa e aqui dama em E2 seria um super lance. Qual é o problema das pretas depois de dama em E2? Depois de dama em E2 as pretas não podem, por exemplo, rocar. Acabou o jogo por conta de torre D1 e quem vai proteger o cachorro? Ninguém. Ninguém consegue proteger o cachorro. Ah, então eu saio com a dama atacando o bispo, porque aí se você tomar o cavalo, toma o bispo. É bem pensado, mas não funciona. Você pode jogar um A3 aqui. Ah, mas eu me mantenho aqui. Não vai funcionar. Aqui tem várias maneiras de continuar. Essa é uma maneira muito simples. Você simplesmente ataca a dama e aqui pode continuar atrás. Cara, não é possível. Uma hora vai dar ruim isso aí. Pior que não, viu? Pior que dá certo isso daqui. Bispo ataca a dama volta, cavalo F3. Mas parece mentira isso aqui, né? É claro que tem outras maneiras e aí acaba caindo peça, né? O fato é que fica ruim demais aqui. Fica ruim demais depois do lance dama E2. O Erigaise não encontrou esse lance. Ele acabou jogando dama B3, que também parece bom, porque bota pressão em F7. Continua controlando a casa de D1. E aqui, roque seria o melhor lance, mas o Praggnanandhaa não está no seu melhor dia. Ele segue com essa ideia de bispo E6. Esse lance tem uma ideia aqui, que é a seguinte. Entregou o peão aqui de B7, roque e por aí vai, né? Então, por exemplo, o bispo toma, e aí a partida poderia seguir dessa maneira com igualdade material, com equilíbrio. Mas o problema desse lance bispo E6 é que agora o Erigaise segue com bispo toma, e depois de peão toma e não dama toma que tá pendurando aqui, ó. Ah, dou cheque aqui, vou defender de cavalo, tá levando aqui esta pancada, né? E aí já não tem mais defesa, é isso. Dama em E4, cavalo toma, seguido de dama por bispo, né? O que é o computador fala aqui? Dama cheque? Fica quieto. Dama por bispo. Aqui é o seguinte, galera. Por isso, peão toma, foi jogado e agora torre D1. E de repente estava tão perto de fazer o roque. No xadrez vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. Você fala, puxa, mas não tá conseguindo, né? Você fica naquela situação, você fala, puxa, alguma coisa saiu do controle, alguma coisa não tá legal, né? E, cara, se o seu adversário for bom, ele leva isso até o fim da partida. Aí você vai descobrir que você errou lá no começo. Segue o baile aqui. Seguimos com o lance dama B6. E agora, propondo a troca de damas, Erigaise joga o fino do fino, dama em A4 com cheque. C6 foi jogado e dama em E4. Centraliza a dama, não tá dando tempo de rocar. Talvez o melhor seja rocar mesmo e deixa tomar o peão aqui em F7 e vai ficar com o rei um pouco exposto, fazer o quê? As peças estão chegando, né? Mas torre na sétima, tem cavalo vindo para G5. Cara, eu não sei se dá para segurar esse ataque.
A partida seguiu com dama B5, uma ideia interessante aqui do Praggnanandhaa, porque agora ele tá pensando em jogar a dama aqui em F5 e tentar trocar a dama. O Erigaisi poderia seguir aqui com o desenvolvimento de peças, por exemplo, com bispo G5, acaba preferindo e depois evitar a troca de damas, né? Poderia seguir dessa maneira com um ataque interessante, mas acaba jogando aqui o lance dama por peãozeiro que somos, a maioria de nós, né? Capturou aqui o peão e o Pragna segue na luta com igualdade material, dama F5, a igualdade material, mas o problema é esse rei no centro. Tanto que agora o Erigaisi não vai para as trocas. Esse daqui, ó, vou mostrar o que acontece com a barrinha. É calma cocada aqui, ó. Cai tudo, né? Cai tudo. Porque quem tá atacando não deve trocar peça, né? O rei no centro, você não quer trocar a dama. Por isso, dama em E2 foi jogado. E agora a torre F8, cara, mantendo o rei, defendendo o cavalo. A coisa tá feia aqui pro Praggnanandhaa. Torre D3 foi um belo lance, traz a torre pro jogo. Bispo B6, esboçam contra jogo, tira a casa de E3 da torre. Mas agora bispo G5 ameaça alguma coisa parecida com checkmate. Torre chega para defender, mas agora G4 é uma pancada. G4 é violento, né? G4, essa subida de torre não apenas tinha ameaçado torre 3, mas também já se antecipou e protegeu o cachorro. E agora a dama tá atacada. Dama G6 foi jogada e agora a torre em E1 coloca pressão de novo aqui no cavalo. Ameaçou o bispo por E7. E nesse momento o Praggnanandhaa tem uma ideia bacana. Tem uma ideia interessante. Ele vai para a seguinte ideia. Bispo por F2. Olha que lance bonito. Né? É um lance que você tem que fazer com um sorrisinho no rosto, dedo na cara, falar cheque, dar aquela risadinha, né? Já põe o relógio, finge que tá acabando, finge que você tá ganho. E fala aí, o que tá acontecendo aqui? A dama não pode tomar o bispo, senão tá caindo a torre. E aqui então o rei toma, mas agora a dama por bispo foi jogada e o cavalo tá cravado. Muito legal, boa sequência aqui do Praggnanandhaa. Problema, Erigaisi segue com rei G2 ameaçando a dama. Seguimos agora com o lance dama em C5. E agora... Perdão, mais um. Perdão, passou, acabou. Foram só esses dois, prometo. Agora é o seguinte, galera. Arjun Erigaisi segue com o cavalo em E5. Uepa! Atacando aqui a torre. A torre não consegue mais ficar defendendo aqui o cavalo, mas tudo bem, a dama por enquanto tá defendendo. Torre F4 foi jogado e agora cavalo D7. Esse lance ameaça a dama. Esse lance abre um ataque descoberto. Dama G5 continua defendendo aqui do checkmate. Mas agora dama em E6, galera. Uou! Ameaçando aqui. Bom, esse lance não é mate porque a torre ainda volta, né? Mas fica aqui muito próximo do rei. Não dá pra fazer nada aqui. Dá pro grande rock aqui. O grande rock vai ser o lance jogado aqui. Mas não tem mais o que fazer. Por exemplo, torre F7 estaria vindo aqui cavalo B8. Olha o lance do Karpov aqui. Tá vindo o lance do Karpov, cavalo B8. Seguida aqui de sequência de mate. Vou mostrar esse mate que é bonitinho. Dama D7, olha que bonitinho. O mate da imortal do Karpov aqui, hein? Gostou? Olha que legal essa sequência aqui do Erigaisi, meu. Bonito, né? E o Praggnanandhaa já não tem mais o que fazer pra defender. Será que não dá pra tentar tirar o rei daí? Não dá, né? Não tem mais nada mesmo. Ele tenta fazer o grande rock, mas Erigaisi segue simplesmente com o cavalo em F6, meus amigos. E nessa posição, Ramesh Babu Praggnanandhaa. Com esse lance faz a interposição, vai pra cima, vai tomar aqui com cheque, né? O rei não pode se distanciar da defesa da torre e por isso o Praggnanandhaa abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, galera. Que isso, que violência que é esse Erigaisi, né? Muita gente considera ele o melhor indiano da atualidade. Eu acho que eu partilho da mesma opinião no momento, né? Eu vou dizer assim, o Gukesh já esteve mais forte do que o Erigaisi e o Praggnanandhaa muito próximo, né? Agora o Praggnanandhaa não tá na sua melhor fase por enquanto. E o Erigaisi tá voltando. O Erigaisi que já teve mais de 2.800 de rating, hein, galera? Fez uma super partida aqui contra o Praggnanandhaa. E vamos dar uma olhada como é que tá a classificação do torneio e também os ratings da galera. Só esses três pontuaram, então vocês viram 100% das vitórias aqui da primeira rodada. Gukesh empatou, Abdul Satorov, meio ponto. Toda a galerinha aqui, que legal, o nosso campeão do mundo jogando partidas pensadas, hein? Erdogmos, eu tô louco pra ver Erdogmos contra Hans Niemann, contra Erigaisi, Gukesh, vai ser legal, hein? Vai ser bem legal. E aqui os três que foram derrotados, né?
E vamos dar uma olhada também aqui no site 2700chess.com, que a gente tem os ratings ao vivo dessa galera, que é legal de acompanhar essa dinâmica, né? Vincent Keimer, número 4 do mundo, galera. Número 4 do mundo esse alemão, tá com tudo. 21 anos de idade. Eri Geiser disparando, quinto do mundo, 22 anos de idade. Alireza Firuja, sexta colocação. Guiri caiu um pouquinho. Wei subiu na tabela sem jogar, método chinês de progressão passiva. Aqui Cash se mantém na nona colocação. Pragnanana caiu um pouquinho e por aí vai. A gente segue aqui o Hans Niemann, 18º já, hein? O cara tá escalando aí o ranking, tá escalando o ranking. Vamos acompanhando aqui, hein? Muita coisa bacana para acontecer no Tata Steel. E a gente segue cobrindo. Espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!